certas coisas que, mesmo sendo mais clichê do que verdade, nos lembram de certos países de cara. A cabine telefônica vermelha e o ônibus de 2 andares, por exemplo, são sinônimos de Inglaterra. Aquele cara com a boina e a camisa listrada, logo nos lembram a França. E quando a gente está falando de Estados Unidos, são várias opções. Uma boa é essa aqui, ó, a F-150. Ela é o veículo mais vendido dos Estados Unidos e acaba de chegar ao Brasil. E eu vou te contar tudo sobre ela. Vem comigo. Mas antes de te contar tudo sobre a nova Ford F-150, não se esqueça, claro, de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e assinar 4 rodas. Na revista, no site, nas redes sociais, muito antes da Ford fazer o anúncio oficial, a gente já tinha te contado que a F-150 vinha para o nosso país. Então, tá bem tranquilo de ficar por dentro de todas as novidades do mercado automotivo brasileiro, né? Há um tempinho a gente já gravou um vídeo com a F-150 que vai ser vendida aqui no Brasil, mas na ocasião a gente não sabia preços e sequer conseguiu tirá-la do lugar, foi um vídeo estático e bem breve. Então a gente vai te contar algumas novidades, ao mesmo tempo que vamos também relembrar algumas informações bem importantes. Começando, claro, pelo gigante que vai aqui embaixo. A F-150 vai ser vendida no Brasil em configuração única, com motor V8 a gasolina, que é praticamente o mesmo do Mustang, só que com um pouquinho menos de performance. São 405 cavalos e 56,7 kgfm. Essa é a picape mais potente do Brasil. Mais pra frente do vídeo eu vou te contar os números de aceleração e consumo dela, mas eu já te conto também que a autonomia não é problema. Afinal de contas, essa criança aqui tem um tanque de 136 litros. Enchê-lo custa caro? Bom, para boa parte da população brasileira, sim. Para quem pode pagar 490 mil reais, nem tanto. É esse o preço dessa versão, a Platinum, o topo de linha da F-150 aqui no nosso mercado. Além dela, a gente tem a versão Lariat, que chega por 470 mil, com o mesmo conjunto mecânico, que ainda inclui um competente câmbio automático de 10 velocidades e, obviamente, tração 4x4. Uma semelhança entre o gosto do brasileiro e do norte-americano tá nessa comparação que eu estou fazendo aqui. Nos dois países, uma picape é o veículo mais vendido, mas as comparações param por aí, porque a F-150 ela é a principal representante da linha de caminhonetes grandes da Ford, a F-Series, e o sucesso lá em cima é absoluto, é absurdo. Há 41 anos, essa é o veículo mais vendido do maior mercado do mundo. Eu não estou falando só de picapes. Há quase meio século, o automóvel que mais sai nos Estados Unidos é essa aqui, a F-150. Então, querendo ou não, a gente tem que procurar entender como que essa picape consegue manter uma hegemonia tão grande em um mercado tão exigente. É realmente impressionante isso. Feito esse contexto, chega a ser curioso que a Ford tenha demorado tanto para trazer a F-150 para o Brasil. A antiga FCA, que hoje é parte da Stellantis, parece que sacou essa demanda do brasileiro por picapes grandes um pouco mais cedo. E principalmente no interiorzão do Brasil, ela nadou de braçada com a Ram 1500. Só que agora o jogo com certeza deve mudar. Mas também não espere por volumes muito grandes de venda, porque as versões de trabalho da F-150, que compõem o grosso das vendas lá nos Estados Unidos, já estão descartadas para o Brasil. Aqui quem vem são as versões mais luxuosas, que ficam bem evidentes aqui nessa dianteira, que tem bastante cromado, esse conjunto óptico Full LED com conversão dinâmica e, claro, essa régua icônica que une as duas extremidades do capô com esse emblema da Ford simplesmente maior do que a minha mão. E uma coisa, você achou essa dianteira aqui parecida com a da Maverick? Bom, eu achei, e também achei parecida com a da nova Ranger, que está chegando em breve ao Brasil também. E nada disso é à toa. A Ford sabe do prestígio, do nome que a F-150 carrega, e agora faz questão que toda a sua linha de picapes traga algo que lembre bastante a sua queridinha de popularidade. Em termos de dimensões, tudo aqui é um absurdo. São quase 6 metros de comprimento,
2,4 metros de largura e 1,96 metro de altura. O entre-eixos dessa picape é maior do que um Fiat Mobi, são 3,69 metros. E se esse dado e a comparação visual que você viu agora com a nossa estrada de longa duração já não foi suficiente para você ter uma ideia do tamanho da F-150, eu vou te contar uma curiosidade. Esse veículo, ele é do mesmo tamanho de um M4 Sherman. O que é um M4 Sherman? É simplesmente o tanque de guerra que foi um dos grandes responsáveis pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se alguém disser que esse carro aqui é um tanque de guerra, olha, de certa forma, ele não está tão errado não. O tamanho, pelo menos, é equivalente. Como foca aqui não é trabalho, também não espere carregar o mundo inteiro na caçamba. A capacidade de carga, na verdade, ela é bem comum, são 681 quilos. Mas como o norte-americano valoriza bastante a capacidade de reboque, essa sim é bacana, são 3,5 toneladas. Outra coisa que é bem legal é o volume da caçamba, são 1.370 litros. E para você acessá-la, basta sacar a escadinha e esse bastão de apoio. No meu caso, eu vou fazer um home office logo, na verdade eu vou fazer um outdoor office, quem sabe? E para isso eu posso contar com essa tomada aqui. A única coisa que eu não posso esquecer é do adaptador, afinal de contas ela não está em padrão brasileiro e sim no padrão dos Estados Unidos. Na verdade eu percebi que trabalhar com sol de 31 graus na sua cabeça não é uma boa ideia, então eu vim aqui para dentro. E a primeira coisa que eu vou fazer é fechar esse blackout do teto solar, que realmente ele é panorâmico, ele vai até o final da segunda fileira. E logo em seguida eu vou preparar minha mesinha de trabalho. Como? Eu vou apertar esse botão que vai recolher a alavanca de câmbio e vou estender aqui, ó, essa mesinha. E eu não vou ligar meu computador naqueles adaptadores 12 volts que não funcionam muito bem. Na verdade eu tenho aqui uma tomada de 120 volts e 400 watts de potência. Uma vez que eu acabei meu serviço, é só recolher a mesa e guardar meu laptop nesse baú gigantesco. Ele é quase do tamanho do meu antebraço e também quase do comprimento do meu antebraço. Cabe um computador aqui tranquilamente. Feito isso, é só retornar a alavanca de câmbio para a posição correta e seguir viagem. Quando a gente está falando de posição de dirigir, é muito fácil de encontrar aquela que é ideal para você. Obviamente, os bancos têm ajustes elétricos, mas não é só. Também há ajuste elétrico por volante. Eu consigo escolher aqui a profundidade e a altura dele. E aqui do lado tem o interruptor, que eu consigo ajustar até a profundidade dos pedais. Ou seja, se você é uma pessoa de uma estatura menor, é bem provável que você consiga encontrar um jeito confortável, seguro, ergonômico de conduzir a F-150. Falando do painel como um todo, aqui a gente tem uma central multimídia de 12 polegadas que atende o que é necessário, ela cumpre sua função. Uma boa qualidade de imagem, um bom tamanho e, claro, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A única coisa que me incomodou um pouquinho é que mesmo quando o Android Auto está conectado, você não consegue ocultar a barra do Sync 4, que é o sistema operacional que a Ford utiliza aqui. Eu acho que isso quebra um pouquinho a sensação, mas é um detalhe, acho que nada tão importante. Mas ao mesmo tempo, esse sistema operacional tem funções bem interessantes, como a iluminação por zona. Eu tenho essa visão 360 aqui do carro, eu consigo escolher quais luzes dele eu quero acender. Com o sol a pino é difícil perceber, mas se você está num descampado à noite, a F-150 pode se transformar em um refletor para você 360 graus. O quadro de instrumentos também é digital, também de 12 polegadas, e aí vale um elogio. A Ford, na minha opinião, é uma das marcas que há mais tempo conseguiu encontrar uma identidade visual nas suas interfaces. É um design bonito e útil, e que fica ainda mais claro esse bom gosto quando eu faço a seleção dos modos de condução. Você está vendo aí eu fazendo a mudança dos diferentes modos de condução. Aí embaixo você consegue ler para o que cada um serve. E esse tipo de animação eu acho que é cada vez mais importante no contexto dessas telas cada vez mais presentes no carro. Antigamente o designer ele buscava essa criatividade, essa vida no painel, no ponteiro, na fonte, nesses detalhes pequenos. Hoje em dia não basta, na minha opinião, simplesmente colocar telas.
e nem utilizar uma interface muito batida, muito parecida com a de um celular. É importante que você encontre uma forma de mostrar pelo display algo que converse com o seu carro. Com essas dimensões absurdas, é óbvio que aqui atrás o espaço da F-150 seria impressionante, mas mesmo assim eu não me canso de ficar surpreso. O banco da frente, como sempre, está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82, e olha a distância do joelho até o encosto. É muito espaço. O mesmo vale para esse espaço lateral, então os ombros também conseguem ter bastante folga, mesmo com 3 pessoas aqui atrás. E não é só, o nível de acabamento como um todo é muito bom. Os bancos são muito confortáveis, eles têm esse revestimento em material que imita couro, com costura marrom, que é bem estilosa. As portas têm essa cobertura em suede, tem essa decoração, é tudo muito bem acabado. E não para por aí, para você ter ideia, aqui no final do console a gente tem simplesmente aquecimento para os bancos traseiros, ao contrário dos bancos da frente não tem ventilação, só o aquecimento, e a entrada para o adaptador 12 volts, entradas USB e uma outra tomada. Ou seja, quem vai aqui atrás, se quiser colocar uma bebida no porta-copos, um notebook, conectá-lo à tomada e trabalhar com bastante conforto, consegue. E para coroar tudo isso, o carro tem um sistema Bang & Olufsen de 18 alto-falantes. É impressionante, e aí fica a dica, não só para esse carro, mas para todo carro melhor, que tem um bom sistema de áudio. Vale a pena você assinar um serviço de streaming que entregue a qualidade máxima. Porque se você conectar um Spotify da vida nesse sistema de som e tiver um bom ouvido, talvez você não consiga tirar tudo que você queira. Eu recomendo pessoalmente assinar um Tidal ou algo que tenha um hi-fi, um lossless, porque realmente tirar o máximo desse sistema de som hi-fi é impressionante. Mas obviamente as gracinhas não param por aí. Você deve ter reparado talvez esse tapete emborrachado, que é um item de série da Platinum, e é ótimo para lidar com água, com sujeira, com barro. E sob os assentos você consegue montar esse baúzinho, que é ótimo também para você colocar algum objeto que precise de contenção. Sei lá, uma bola, um brinquedo, alguma coisa que ficaria solta. Caso não seja necessário, você consegue simplesmente recolhê-lo e ter esse espaço livre de baixo para colocar talvez uma mochila, uma mala. O aproveitamento de espaço aqui, como se já não fosse farto, é muito eficiente, muito competente. Isso também me agradou. Com tantas opções de ajuste, tanto do volante, pedais, bancos e tudo mais, é bem fácil encontrar uma posição de dirigir que te agrade. E ela acaba sendo bem parecida com a posição de dirigir de um SUV, por exemplo, com a diferença que você consegue ver literalmente o teto do carro que está à sua frente. E aí, claro, há algumas diferenças por se tratar de uma caminhonete que não é monobloco, então você sente um pouco mais de torção da estrutura, a tração traseira também tem uma diferença que não é necessariamente ruim, dependendo da situação ela é agradável, mas em geral é um carro que na estrada, como essa aqui que a gente está, que é bem boa, bem pavimentada, é muito confortável. Em termos de visibilidade também é bem tranquilo, principalmente por conta dessa posição de dirigir bem versátil. A F-150 também conta com um sistema de câmeras que ajuda você a enxergar melhor o que está ao seu redor, mas não é um sistema tão bom, por exemplo, quanto de carros chineses, né, que seria algo bem útil aqui para você ter uma consciência espacial um pouco maior. E uma coisa que me incomoda é algo bem americano também, que é esse retrovisor plano na esquerda. Ele limita o campo de visão, então na cidade é necessário uma atenção e uma compreensão tanto do motorista quanto de um motociclista que passe aqui pela esquerda, para que ele não acabe literalmente cabeceando essa peça aqui. Mas com um pouco de atenção e prudência, deu para dirigi-la em São Paulo sem grandes sustos. Em altas velocidades, o motor V8 obviamente faz bonito. Nessa estrada, por exemplo, eu selecionei agora o modo Eco e simplesmente vou usufruir do controle de cruzeiro adaptativo e do assistente de permanência em faixa, que conduzem de uma maneira bem dócil a F-150. Foram 9,3 km por litro na estrada, 6,4 km por litro na cidade, que é um número razoável. E falando de desempenho, o motor V8 ele não deixa a desejar em nada. Quando você quer exigir dele, ele entrega tanto em movimento
quanto em música para os ouvidos. E em nosso teste de 0 a 100, a F-150 completou em 7,5 segundos. Isso é impressionante. A gente está falando de um veículo com mais de 2 toneladas que vai de 0 a 100 em um tempo muito melhor do que a média, né? Então, realmente não tem por que reclamar, na minha opinião, desse motor que a Ford escolheu para a versão vendida no Brasil. Agora, falando um pouco da suspensão, as duas versões vendidas no Brasil vêm com o pacote FX4, que é a nomenclatura da Ford para incrementos voltados para o off-road. Na prática, o que isso significa? São amortecedores mais robustos, o skid plate, famoso peito de aço, aqui embaixo protegendo, né, de eventuais pancadas em pedras e qualquer outro tipo de obstáculo, que vai ser algo difícil, porque o vão livre desse carro é bem alto, e o bloqueio do diferencial traseiro, né, que eu já comentei com você. Só que, obviamente, e com razão, a gente tem que ser justo nessa análise, são ajustes feitos para quando você tem algum tipo de carga na caçamba, quando você tem um pouco mais de exigência e para cenários que não são a cidade de São Paulo. Então, dá para dizer que andando com essa picape na cidade de São Paulo, não foi uma experiência muito confortável, não. Eu senti que a descompressão dos amortecedores foi um pouco mais brusca do que o ideal, essa torção da carroceria foi além do que seria o mais agradável ou da experiência que você teria em um SUV de luxo equivalente ao dessa picape. E claro, a questão espacial, né, incomoda. E outra coisa que por fim me incomodou na cidade é a sensibilidade dos dois pedais. Acho que tem hora que eu precisava de fazer um movimento mais delicado, né, um comando mais fino, e a F-150 dava um tranco que assustava um pouco, independente do modo de condução ativado. Mas é aquela coisa, né? Quem diria que uma picape gigantesca dessa não seria feita para a maior cidade do Hemisfério Sul? Estou surpreso. Na verdade, obviamente, esse é um carro, esse é um veículo feito para o interior, para onde você tem espaço. Quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ver como é a disposição das cidades lá, entende perfeitamente porque é um sucesso. São ruas largas, são vagas. Bom, o comportamento dela na cidade pode até não ser aquela maravilha toda, mas foi o que eu acabei de te dizer. Não é também o foco. O foco é aqui, ó, no fora de estrada. E a gente vai agora pegar uma estrada que, além de não ser asfaltada, tem bons desafios. E eu vou te contando como que a F-150 se sai ultrapassando eles. Primeira coisa, eu vou sair do modo normal, já não estava no modo eco, estava no modo normal, que só muda um pouquinho a relação desse câmbio de 10 marchas, que é muito versátil. E eu vou escolher aqui o modo lama-terra. Então, uma primeira coisa que eu vou ver aqui no quadro de instrumentos é que a tração já foi alterada, da tração só no eixo traseiro para tração permanentemente nas 4 rodas. Também eu tenho a reduzida e tenho a 4x4 automática, na qual o computador vai identificando a necessidade de variar entre os dois eixos, entre só o eixo de trás. Então, com o modo selecionado, a gente começa aqui a avançar, cara, com bastante tranquilidade. Como eu te falei, essa descompressão do amortecedor é um pouco brusca, quem vai atrás principalmente sente, mas ela desenvolve muito bem, muito bem. Você não passa nenhum aperto para passar por valetas, por pedras, inclusive ela tem um modo próprio para escalar aquelas pedras bem grandes, que não são tão comuns aqui no sudeste do Brasil, mas que eu já tive a oportunidade, por exemplo, de escalar na Paraíba, não com esse carro aqui, e é impressionante a diferença que, por exemplo, o bloqueio do diferencial faz numa situação como essa, que é muito comum uma roda ficar suspensa, né? E aqui no quadro de instrumentos também a gente tem uma indicação do ângulo de rolagem, a atitude do carro, né? Como que está sendo feito a tração, né, nas 4 rodas, se está tendo algum bloqueio. Enfim, você tem uma noção muito boa de tudo que está acontecendo. E aqui a gente chegou num trecho mais de terra batida, cara, não tem problema nenhum, ela vai tranquilamente. Com uma característica que inclusive vale para a cidade também, um ponto positivo. Essa rolagem é baixa, você não tem aquela rolagem grande, típica de caminhonete média, por exemplo. É tudo bem mais confortável. Chegamos, ó, um trajeto que com um carro de passeio seria bem chatinho de ser feito, com a F-150 no modo de condução correto, foi mamão com açúcar.
não sei se você, fã de picapes, fez uma boa oração, mandou bastante energia positiva ou simplesmente deu sorte. Mas eu sei que seus desejos de longa data foram atendidos. O trio parada dura norte-americano finalmente chegará ao Brasil até o final do ano. A gente vai ter a Ram 1500, a Ford F-150 e a Chevrolet Silverado, todas à venda. Eu tô bem curioso para ver como que essa briga vai rolar aqui no Brasil. E se você também tá, você já sabe onde acompanhar tudo desses próximos capítulos. É aqui na Quatro Rodas, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu!